Vocês já sabem que na Grana MA3 nós temos uma opção de Layout View, onde nós podemos ter as nossas posições, as nossas cores como uma forma de Color Picker. Nós temos também os nossos globos e temos também uma vista com múltiplos presets ou até mesmo grupos, no intuito de ter um overview dos nossos objetos que temos aqui no nosso show file. A MA implementou várias melhorias na versão 1.5, então para isso nós vamos salvar, ou abrir uma nova Layout Window. Então aqui nós vamos salvar uma nova janela, totalmente vazia. Para isso eu preciso ter uma Layout Pool e um Layout View logo acima. E aqui numa Layout Pool vazia eu clico e seguro. E aí nós temos uma nova Layout Window. Nós vamos colocar alguns spots aqui no nosso Layout View. Então para isso nós vamos digitar aqui na linha de comando Assign Fixture 101 through 130 aqui no nosso Layout View. Vamos entrar aqui no modo Setup, canto superior direito, e vamos dar uma olhada nas novas ferramentas que nós temos aqui. Primeiramente, eu vou selecionar aqui os nossos spots. Então, vou vir aqui em Function, e aí eu vou selecionar essa opção aqui chamada Arrangement. Aqui nós temos os Layout Type, se eu clicar com o botão direito, vocês podem ver que nós temos, nós podemos alinhar esses aparelhos em linha, ou Grid, ou Circle, ou esta nova opção aqui que nós temos chamada Câmera. O que isso quer dizer? Agora nós podemos alinhar os nossos aparelhos, os nossos objetos aqui no Layout View, a partir da câmera do nosso 3D. Então aqui no primeiro encoder eu vou dar um clique com o botão direito e aí vocês podem ver que nós temos todas as câmeras disponíveis lá do nosso 3D. Então vou selecionar a segunda câmera aqui, que seria Front, e aí vocês podem ver que os nossos objetos já estão alinhados conforme a câmera Front do nosso 3D. Então vou clicar aqui no Apply para a gente aplicar essas modificações. Okay? Se eu quiser mover estes aparelhos aqui no nosso layout, é bem simples, eu vou selecionar esta ferramenta aqui, clico e arrasto os meus objetos para onde eu quero. Ok? Então vou sair aqui de Setup, e aí nós já temos os nossos aparelhos todos alinhados aqui conforme o nosso 3D. Uma outra coisa interessante é que nós podemos colocar objetos como presets ou até mesmo grupos aqui na nossa Layout Window. Para mim colocar alguns presets, nós vamos utilizar o mesmo método. Então, por exemplo, Assign Preset 4, que seria a pool referente à cor. Então, pool 4, Color, ponto preset 1, through preset, vamos colocar aqui 8. E aqui agora na nossa Layout View eu faço um desenho de onde eu quero que esses presets estejam. Então, como vocês podem ver, nós já temos aqui alguns presets na nossa Layout Window, na nossa vista. E utilizando essas ferramentas aqui do lado esquerdo, por exemplo, eu posso mover estes presets. Vamos selecionar aqui os 4. Então eu posso mover esses presets para onde eu quero. E eu posso também alterar o tamanho desses presets, como vocês podem ver aí. Então, por exemplo, mais ou menos assim, e aí eu vou mover esses presets para o lado esquerdo aqui. Então, ao sair de Setup, eu já tenho os meus presets na minha Layout View, já funcionando aí para os nossos aparelhos. Eu posso também colocar os nossos grupos aqui na nossa Layout View, utilizando o mesmo processo. Então nós vamos lá em Setup, e eu quero fazer um Assign Group 1 through 2, por exemplo, e clico onde eu quiser aqui na nossa Layout View.
Então vamos selecionar os dois grupos aqui. Vamos mover esses grupos, por exemplo, aqui do lado direito. Vou selecionar aqui apenas um. Mover mais ou menos aqui. Seleciono os dois, então vamos aumentar um pouquinho estes grupos. Então já tem os dois grupos aqui na nossa Layout View, onde eu já posso selecionar o grupo dos spots e os nossos presets. Outra coisa bastante interessante é que nós temos, vamos lá em Setup, esta ferramenta aqui, onde eu posso adicionar retângulos ou quadrados aqui no nosso Layout View. Por exemplo, se eu adicionar aqui um quadrado, eu posso clicar com o botão direito em cima deste quadrado. Então eu tenho algumas opções aqui, tá? Por exemplo, se eu quiser colocar um texto, né, falando que esse quadrado são os meus spots, né, que esse layout aqui são dos meus spots. E aí eu posso posicionar este texto, inclusive mudar o tamanho, né, deste texto aqui, inclusive mudar a cor também. Fechei, saio de Setup e já tenho aqui um Layout View prontinho para ser utilizado. E para finalizar aqui nós temos uma outra opção bastante interessante também, o nosso Layout View atrelado aqui à nossa Selection Grid. Tá? Então, por exemplo, eu vou diminuir aqui um pouquinho o meu Layout View, vou salvar um novo layout, né, vazio, e vou abrir aqui o meu Selection Grid. Vamos ter uma aba aqui dos grupos também. Então, Pools, Groups. Se eu selecionar aqui o grupo dos meus spots, como vocês podem ver aqui, eles estão selecionados desta forma aqui no meu Selection Grid. Então, eu vou fazer um Assign aqui no meu Layout View. E aí vocês podem notar aí que eles já estão posicionados de acordo com o meu Selection Grid, tá? Isso aí nos economiza bastante tempo na hora de posicionar esses aparelhos. E é bastante interessante, pois nós temos um overview dos nossos efeitos, por exemplo, tá? Então vamos simular aqui um efeito de dimmer. Então dimmer full, segundo passo, dimmer 0, please. E aqui eu vou adicionar um M-Matrix, né, de fase 0 a 300, por exemplo. E aqui eu vou utilizar um Wings de 2, tá? Como vocês podem ver aqui o nosso Selection Grid, ele pegou os aparelhos que estavam do lado direito e colocou aqui para o lado esquerdo, para eles fazerem exatamente o que os aparelhos do lado esquerdo estão fazendo. Então, aqui nós não temos um overview completo, né, no Selection Grid, mas nós temos esse overview aqui no nosso Layout View. Então espero que vocês aproveitem bastante essas novas ferramentas. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço e até mais. Valeu!